Boa noite a todos. Nós estamos aqui mais uma vez para realizarmos a nossa palestra da noite de hoje. Nós só temos que agradecer a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade. Passamos por um momento de turbulência, mas sabemos que é necessário. Sabemos que não cai uma folha sem a permissão de Deus, e se estamos passando é porque necessitamos. Então, neste momento, nós vamos fazer a nossa prece, primeiramente agradecendo a Deus por tudo que Ele nos tem dado. Agradecemos a essa Casa do Caminho que tem nos acolhido, agradecemos aos nossos protetores espirituais, aos nossos mentores. E pedimos ao Pai, na sua divina bondade, que possamos hoje, nesta noite, através dos ensinamentos do nosso irmão Marcílio, que possamos trazer para o nosso dia a dia para vivenciarmos. Assim, com a tua permissão, pedimos que os amigos espirituais também possam estar junto do nosso irmão, ajudando, orientando, para que ele possa com serenidade transmitir os ensinamentos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Agradecendo mais uma vez ao Santo Espírito André Luiz pelo convite para que a gente possa refletir mais uma noite nos ensinamentos de Jesus. O tema escolhido pela casa no dia de hoje é o emprego da riqueza. Em algumas traduções do Evangelho segundo o Espiritismo, o emprego da fortuna. Mesma coisa. Está no capítulo 16, dos itens 11 a 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para a gente já começar abordando, o tema, dentro do Evangelho, esse capítulo todo é dedicado a ninguém pode servir aos senhores, ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus da riqueza e Deus é Deus. Aí fica aquela discordância. Naquela época, como hoje, já havia uma certa hipocrisia em torno da pessoa ter bens materiais, poder conviver com esses bens materiais e ao mesmo tempo esquecer de fazer algo em função do próximo, porque muitos eram cobrados de ter e não fazer, e muitos eram cobrados por fazer para querer, vamos dizer assim, vulgarizando o termo, aparecer, e ficava aquela discussão. Então veio Jesus e deixou esse ensinamento para a gente, lá no Evangelho de Mateus, no versículo 13, dizendo isso: ninguém pode servir a dois senhores. A gente pode, como referência, pensar em várias passagens bíblicas. A primeira que a gente pensa quando fala de riqueza, no meu caso, sempre que a gente fala de riqueza, do emprego da riqueza, do emprego da fortuna, eu lembro daquela passagem do jovem que chegou até Jesus e queria segui-lo. E Jesus então disse: venda tudo que tem, doe aos pobres e siga-me. E o rapaz não fez. Não fez por quê? Porque ele seguiu, ele pensou que aquilo, Jesus falando aqui, estaria seguindo ao pé da letra. Ou seja, venda tudo que tem e me siga. E Jesus não queria, na verdade, dizer isso ao pé da letra. Ele queria o quê? Nos alertar já naquela época para que a gente pudesse desapegar dos bens materiais. E se hoje alguém falar para a gente: venda tudo que tem e me siga, nós sabemos que é impossível nessa forma de vender tudo, abdicar de tudo que é material na nossa vida. Mas algumas coisas materiais que não são necessárias, e todos nós sabemos quais são necessárias e quais não são, nós podemos abdicar dela para seguir o ensinamento de Jesus nessa circunstância, que é o que a gente está abordando, que é esse emprego da riqueza. Então ele falava para a gente desse apego aos bens materiais e colocava para a gente esse grande desafio, que é o desafio de desapegar. E nós somos sim apegados a muitas coisas. Basta
a gente já falou em várias vezes, ainda fala, é só olhar nosso guarda-roupa, é só abrir o armário da nossa casa, o armário com utensílios guardados lá, os famosos, eu sempre brinco, as meninas até falam sempre, você sempre fala disso aí, eu falo sim, os famosos potinhos, não somente os potinhos materiais, mas vamos pensar em outros potinhos também potinhos espirituais que a gente não desapega, mas sim, os potinhos materiais, estão lá há quanto tempo? Vasilhames que estão lá há muito tempo que a gente não usa, e para outra pessoa deve estar fazendo falta. E por que não falar dos potinhos espirituais? Abrir o nosso armário espiritual, ver qual é a nossa riqueza, e a gente não quer desapegar dessa riqueza. Vamos falar daqui a pouquinho na frente que riqueza é essa, já antecipando, a riqueza do conhecimento. Não vou ensinar para ninguém porque a pessoa pode ficar melhor que eu. É o egoísmo. Seria um desafio nosso de desapegar. Mas vamos lá. Como exemplo, a gente pode pegar aqui 4 referências que eu notei aqui. No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, quando os Espíritos falam para a gente de uma realeza terrestre, daquela rainha da França. Quem estuda a doutrina espírita, quem já assistiu palestra, quem já leu o Evangelho segundo o Espiritismo, lembra muito bem daquela rainha que, chegando na espiritualidade, ela viu que o título dela de rainha, no plano espiritual, de nada adiantava. Então lá, não vou aqui citar a passagem inteira, mas ela fala que ela era uma das melhores para entender bem o que era a verdadeira realeza. E essa realeza terrestre que a gente conhece, na verdade, espiritualmente não vai significar nada. Então ela fala, ela dá alerta para a gente. Se nós soubéssemos qual é a verdadeira realeza, a verdadeira riqueza e como empregá-la, nós faríamos diferente do que ela teria feito, porque lá ela viu súditos dela numa posição espiritual melhor que a dela. Outra passagem do Evangelho, no capítulo 13, item 4, aquela mulher que ajudava em silêncio, passagem dos infortúnios ocultos. Era aquela senhora que tinha uma vida estruturada, mas mesmo assim ela abdicava de toda a riqueza que ela tinha, e em momentos ela saía para fazer a distribuição de alimentos, roupas, e ela levava a filha dela para ajudar naquela distribuição, e ela não só distribuía, como puxava aquelas pessoas para fazer alguma coisa. E num determinado momento, num determinado dia, uma das pessoas que era atendida por ela bate a porta dela e a reconhece como sua benfeitora. Ela fala: olha, não fala nada para ninguém, eu sou a mesma pessoa, eu sou uma pessoa do mundo, eu sou a mesma pessoa. Essa pessoa que você está vendo aqui, nessa casa bonita, nessa casa ampla, é a mesma pessoa que vai até a sua residência e leva para você o que você necessita. Ou seja, ela era um exemplo de uma pessoa que sabe a forma correta de empregar a sua fortuna. Exemplo bíblico que a gente pode colocar: Mateus, o discípulo, o apóstolo. Mateus era um cobrador de impostos, que tinha uma vida boa. Aí a gente fica, mas o que é vida boa, né? Até fiz uma anotação aqui assim, nossos desejos por bens que achamos que nos trará felicidade é melhoria de vida. Então nós desejamos algumas coisas e achamos aquilo vai me trazer felicidade, vai melhorar a minha vida. E voltando lá no que a gente falou, depois voltando aqui em Mateus, o que é melhorar de vida? Quando a gente fala assim, fulaninho melhorou de vida, o que ele fez para melhorar de vida? Ele está morando numa casa mais bonita, comprou um carro do ano, está usando roupas mais de marca, ou seja, tudo que dá status, tudo que melhora a vida da pessoa, nesse sentido que a gente fala. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo,
nessa passagem, é colocado para a gente como instrução dos Espíritos, para a gente rever esse conceito, porque a nossa vida é tão breve e a gente fica pensando muito nesses prazeres, nessa melhora de vida, e não pensa no aperfeiçoamento moral, que poderia levar bem menos tempo do que procurar essa felicidade que ele coloca aqui, que não é a felicidade passageira, porque o aperfeiçoamento moral, ele é eterno. O pouquinho que a gente conseguir essa melhora, esse aperfeiçoamento moral, essa melhora moral, vai ser muito maior do que essa melhora material que a gente tanto persegue, a gente tanto deseja, a gente tanto quer. E a história do mundo nos mostra as terríveis consequências que aconteceram e ainda acontecem nessa luta pelo poder, nessa busca ambiciosa por querer melhorar de vida nesse sentido, esquecendo o que é a verdadeira melhora. Então Mateus, ele é um exemplo também, porque ele era esse cobrador de impostos, tinha sua vida estabilizada, sua vida regrada em relação às coisas materiais, e quando ele foi chamado por Jesus a integrar o quadro dele como apóstolo, como discípulo, ele ficou no primeiro momento em dúvida, e várias vezes até questionava Jesus em relação a como poderia participar desse grupo. Jesus com certeza deve ter falado a mesma coisa em relação aos bens materiais para ele. Em determinado momento, o que ele fez? Sim, abdicou de algumas posses que tinha para seguir Jesus. A gente não sabe qual eram as posses, qual era tudo, mas ele realmente foi seguir Jesus, e toda aquela vida material de riqueza que ele tinha, de prosperidade, ele deixou de lado no sentido de se dedicar a seguir Jesus, divulgando o Evangelho de uma forma mais caridosa, de uma forma mais humilde, de uma forma mais humana. E ele era reconhecido por todos aqueles ali que estavam ao lado dele como aquele cobrador de impostos, e muitos criticavam Jesus por causa disso. Até os seus próprios discípulos criticavam Jesus. Jesus então teve todo aquele, vamos dizer assim, aquela sabedoria de trazer para eles aquelas pessoas de diferentes classes ali, era pescador, cobrador de impostos, era pessoas de vida bem simples, tecelões, e ele trouxe todo mundo para formar aquele grupo dele ali, justamente uma diversidade de habilidades para que pudessem pregar o evangelho dele de acordo com o entendimento e da forma que poderia ser melhor diante da população daquela época. Então Mateus, ele é um exemplo por causa dessa situação. E qual o grande desafio nosso? Que é um grande desafio nosso mesmo, né? É equilibrar o necessário e o supérfluo, para a gente poder entender como que pode se empregar a nossa riqueza. Por que eu falo a nossa riqueza? A gente pode estar pensando assim, mas eu não tenho dinheiro, não sou rico, não. Rico é fulano, beltrano, ciclano. Rico é aquele que não precisa trabalhar. Aí eu falo sempre, a minha mãe falava comigo, ainda fala, que a gente está comendo a banana, mas tem gente vindo atrás comendo a casca da banana. Aí eu entendi aquilo ali quando eu era criança, até um dia na minha adolescência eu ver literalmente acontecer aqui em Volta Redonda, de uma pessoa comer a banana, jogar a casca fora, para trás, e outra pessoa que eu vi atrás pegou a casca do chão e comeu. Eu vi aquilo acontecer, na mesma hora veio a minha mente, a minha mãe falando, nós estamos comendo a banana, mas tem alguém comendo a casca da banana. Lógico que ela falava isso aí não somente na questão literal, mas trazendo para o contexto geral. Nós estamos passando por situações complicadas, seja financeira, seja material, mas tem gente passando por uma situação mais complicada do que a nossa, seja financeira, seja material. É isso que ela queria mostrar para mim. E a gente, naquele afã de adolescência, a gente reclamava muito. Aí você fica velho, outra frase clássica da minha mãe, que o homem nasce, cresce, fica bobo e casa. Né? É uma frase clássica que ela falava, fala ainda.
Então você nasce, cresce, fica bobo, casa, mas continua reclamando da sua vida material, dos seus problemas materiais. Mas basta a gente pensar, o problema material que a gente está vivendo hoje, já teve um problema material lá atrás e nós passamos por ele. Aí hoje nós continuamos reclamando do problema que a gente está vivendo hoje. Ou seja, não estamos satisfeitos com nada. É o calor, é o frio, está muito quente, está muito frio. Olha só, a gente gosta de reclamar. Por que a gente gosta de reclamar? Porque a gente ainda não tem consciência do que é necessário e do que é supérfluo. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, o nosso supérfluo, aquilo que para a gente não faz falta, para outra pessoa é extremamente necessário. Aí entra uma grande chave desse emprego da fortuna, que é tratado lá no Evangelho segundo o Espiritismo e em todos os ensinamentos de Jesus, numa única frase: amai-vos uns aos outros, que seria uma linha de conduta traçada a partir dessa frase, amai-vos uns aos outros, dessas palavras. Porque a partir do momento que nós nos amarmos e que nós tivermos a consciência certa do que é amar-vos uns aos outros, a nossa linha de conduta vai ser reta. A gente vai entender que se a gente tem um pão, a gente pode ter meio pão porque o outro não tem nenhum para comer. Aí a gente pensa também nos dias atuais que a gente está passando. De que adianta toda a riqueza material? Vou de novo brincar com as nossas amigas. Aquela roupa que se comprou, eu falei outras vezes, falo de novo, para ocasião especial. Aí está desde março lá, já se passaram 6, 7 meses, está lá, porque a ocasião especial agora vai ser quando? Não é verdade? Então, vamos usar o que a gente tem, a gente comprou é para usar, a gente comprou é para comer. Não vai ficar guardando. Tem uma passagem interessante de um filósofo brasileiro da atualidade, o Leandro Carnal, que ele fala assim, brincando, né, que ele ganha um vinho importado de um amigo dele. Aí ele brinca assim: pobre tem essa mania, né? Eu ganhei, é bonito, eu vou guardar. Eu não vou usar, porque eu ganhei, é bonito, é importado, eu não vou usar. Gente, se eu ganhei, é para usufruir. Então, se alguém nos dá um presente, no caso dele foi lá o vinho, que ele celebre com alguém. E ele falou: mas eu guardei, porque eu ganhei, é importado. Então, a gente tem que parar com essa mania de saber empregar melhor as coisas que a gente tem. Correto? Traçando essa linha de conduta. Na caridade real, o que é caridade real? É dar sem querer receber um retorno daquilo ali. E não dar alguma coisa para alguém pensando: eu vou fazer uma doação, né? Porque eu sei que aquilo ali lá na espiritualidade eu vou ganhar alguns pontos. Alguém vai ver que eu estou fazendo uma campanha do quilo, uma campanha do agasalho, e vai me chamar de bonzinho. Então a caridade real é dar desprendido daquilo aí, empregar aquela sua riqueza, como nós falamos, que é pequena, mas é sua riqueza porque você talvez seja mais rico que aquela pessoa que está recebendo aquele alimento. Desprovida de interesses é a melhor forma de fazer esse emprego da riqueza. Nós somos e nós trabalhamos e somos responsáveis por aquilo que a gente faz. Agora, isso aí, né, é uma frase que a gente sabe: nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Agora, nós somos também responsáveis pelo bem que não fazemos. Temos essa consciência? Talvez a gente tenha consciência que nós somos responsáveis pelo bem. Beleza? Ótimo. E o bem que nós não fazemos? Mas qual bem que eu posso fazer? O que eu posso fazer se eu não tenho dinheiro suficiente? Novamente falando do dinheiro, não estou falando do emprego da riqueza, do emprego da fortuna, mas eu não tenho capital suficiente para fazer o bem. Aí vai aquela historinha que a gente sempre fala. A gente faz aquela promessa assim:
se eu ganhar na Mega Sena, eu vou pegar lá R$1 milhão e vou doar para o Centro Espírita André Luiz ou para outra casa espírita de Volta Redonda que precise mais, para ele usar da forma que ele quiser. Fazer uma reforma, comprar livros, enfim, vou doar para casa R$1 milhão. Aí a gente vai e ganha. Aí ganha lá um dinheiro, aí pensa assim, R$1 milhão é muito dinheiro para uma casa espírita. Eu não uso isso na minha casa. Vou dar 500 mil. 500 mil também é muito dinheiro. Falando 500 mil, mas é R$500 mil. Vou dar 100 mil. E dá 100 mil. Ó, é um bom dinheiro, mas a gente prometeu que seria R$1 milhão. Então olha como é que a gente começa a ver isso aí. E outra coisa, quanto que a gente tem hoje que a gente poderia doar? Ainda bem que a casa, né, uma coisa que me chama muita atenção nas religiões, na religião espírita, é justamente esse fator da gente não ser obrigado a pagar, a doar uma quantia. A gente contribui da forma que a gente quiser. E é interessante, se a gente tem um almoço beneficente, uma casa espírita, quem doa os ingredientes? Os próprios frequentadores. Não é? Quem prepara os alimentos? O próprio frequentador. Aí a pessoa, eu vou vender 5 convites. Aí pega os 5 convites e compra os 5 convites e dá para a família dela e dá para os amigos. Ou seja, então a gente doa os ingredientes, a gente ajuda a preparar, a gente compra os convites, ajuda na casa, mas come, né? Certo? Então um pouquinho que a gente faz já é poder ajudar em relação à questão dessa ajuda. Ou seja, anda em Volta Redonda, vai ali na Vila Santa Cecília. Quantas pessoas ali são invisíveis aos nossos olhos no dia a dia, que estão ali pedindo um auxílio material mesmo. E a gente, na correria nossa, a gente nem olha para eles. Vamos chegar no ponto mais crucial disso aí. Caridade material e caridade moral. Em cima desse emprego da fortuna. Qual é mais difícil de fazer? Novamente vamos aqui bater na tecla da caridade moral, que seria o emprego da riqueza espiritual. Por quê? A riqueza da inteligência. Ah, eu não tenho inteligência. Tem. Eu não tenho capacidade. Tem. Ah, eu não sei fazer nada. Sabe? Busca lá no seu interior que você vai achar algo que você possa fazer espiritualmente para alguém. Mesmo que seja não falar nada, simplesmente abraçar e ouvir a pessoa. É uma riqueza, é uma forma de você usar a sua inteligência emocional, que muitas pessoas querem chegar perto de nós para falar, para desabafar, e quer simplesmente que a gente ouça. E é um emprego que a gente pode dar em relação a essa riqueza espiritual. Ah, mas eu não tenho paciência para ouvir, tá? Mas você tem a riqueza da disposição física. Você pode muito bem ajudar alguém que precisa. Por exemplo, no dia de hoje, uma pessoa de idade que mora próximo à sua residência precisa ir ao mercado. Nós podemos nos oferecer para ir ao mercado por ela. Ah, mas ela tem os filhos dela. Talvez os filhos dela não tenham essa consciência que você tenha. Não seja a pessoa que você acha que é. Então por que não se oferecer para fazer uma limpeza para ela? Ah, mas eu não sei limpar direito. O pouquinho que fizer. E olha, não falei aqui de dinheiro. Não falei aqui de riqueza material. Mas é uma forma de empregar. Aí que eu falei, mais difícil que a caridade moral do que a caridade material. Nessa hora de fazer esse emprego. Outra coisa que eu notei aqui, ó, combate pessoal e individual do bem-estar material e o aperfeiçoamento moral. Combate
pessoal. Não adianta a gente querer chegar numa palestra, chegar numa casa espírita e já sair da casa espírita, já sair de um estudo, já sair de uma palestra achando, melhorei espiritualmente, melhorei moralmente, já sei como é que eu vou me aperfeiçoar, já sei como é que eu vou ter esse bem-estar meu material e moral, já estou preparado, já sou melhor. Não, isso é tudo com o tempo. Tudo vai vir de acordo com a necessidade e a capacidade de entendimento de cada um de nós nesse combate pessoal, que é diário. É a gente acordar de manhã cedo, olhar para cima, olhar para o céu e pensar quanto pequenininho que nós somos diante do universo. Só pensar na Via Láctea, na galáxia que a gente mora, quantas estrelas tem e quão pequenininho nós somos diante desse universo. Para a gente não se achar também, se fazemos algo em prol de alguém, em relação, alguém pode estar pensando agora, mas eu já faço caridade, eu já ajudo, eu já contribuo, tanto materialmente como moralmente, mas não podemos nos achar melhores do que ninguém, afinal, nós não somos nada em relação à grandeza do universo. Nós somos seres humanos que estamos em constante evolução, senão não estaríamos aqui encarnados mais, mas estaríamos em outro plano evoluindo também, que a evolução é infinita. Outra situação que a gente deve levar em consideração também, auxiliar na doação é um modo de empregar a riqueza, porém seria bom e interessante a prevenção, ou seja, utilizar a fim de proporcionar uma melhoria na vida das pessoas que estejam em dificuldades. Resumindo essa frase, ouvimos falar, não é só dar um peixe, e sim também ensinar a pescar. Fundamentalmente é isso. Não viver em função da existência da miséria. Para eu ajudar, tem que haver a miséria, tem que haver a tristeza. Eu vou estar lá combatendo aquilo ali e ajudando, vou estar lá amparando. A partir do momento que não existam mais miseráveis no mundo, não existam pessoas em condição de pobreza, eu não preciso ajudar mais. Então é necessário que exista pobreza para que eu possa estar sempre ajudando. É um erro nosso. Então, o emprego da riqueza e da fortuna seria interessante, seria melhor e é melhor na prevenção dessa dificuldade material que o próximo tem. Se a gente conseguir fazer com que ele receba uma doação, mas dar a ele meios práticos para que ele possa sair daquela condição e atingir uma dignidade, melhor ainda. Aí entra aquela questão dos grandes empresários. Ele, por mais que ele possa fazer, ele pode fazer melhor gerando emprego. Então não é só abrir uma fundação aqui, uma fundação ali, doar, fazer isso, gera emprego. Dá uma dignidade para a pessoa, mas tem pessoa que não quer trabalhar. Não é o caso. E as oportunidades? Estamos dando as oportunidades para elas? Então é uma coisa que a gente tem que pensar. Saiu uma matéria numa revista há pouco tempo atrás, de um pequeno empresário americano. Ele tinha 30 funcionários e ele tinha um ganho bom. Aí ele foi fazer uma pesquisa com os 30 funcionários para saber o que eles queriam melhorar. Lógico que todos eles falaram que gostariam de ganhar um pouco a mais, que o salário fosse aumentado. O jovem sentou, fez umas contas e falou: minha retirada é X, já é muito, já é bom. Se eu retirar um pouco menos e esse valor, que para mim é supérfluo, aplicar no aumento de salário para os meus funcionários, eles vão ficar mais felizes, eu vou dar a eles essa melhoria. E ele deu então uma melhoria salarial para aqueles funcionários. O que aconteceu? A produtividade dele aumentou e ele teve a condição de gerar mais empregos. Simples, não é nada assim um mundo cor-de-rosa, é simples, é justamente saber empregar a fortuna da forma correta. Eu lembro aqui também, eu notei aqui, de um filme que não é espírita, mas tem uma mensagem muito interessante, chamado A Lista de Schindler. Não sei se vocês já viram esse filme.
Não vou contar o filme todo, né? Senão a gente vai dar o famoso spoiler, mas quem tiver oportunidade, veja. Só um detalhezinho, o que acontece? É um filme baseado em fatos reais. O Schindler, no caso, ele tinha dinheiro, ele tinha fortuna, e ele, no início, quando ele foi até a pessoa responsável por prender os judeus, o filme se passa na época da Segunda Guerra, a ideia dele era pegar aqueles judeus, comprar aqueles judeus que estavam em campos de concentração para trabalhar para ele de forma escrava. Aí se eu contar o filme todo vai perder a graça. Mas vejam, no decorrer do filme, o pensamento dele mudou. Porque toda a riqueza que ele tinha foi empregada nessa lista de Schindler. Só um detalhezinho que eu não vou ter como não contar. Num determinado momento do filme, que foi um momento que me marcou muito, ele tira um relógio do pulso, ele tira o relógio dele do pulso e olha assim para aquele relógio e fala: eu poderia ter salvado umas 2 vidas com aquele relógio para ele, que era supérfluo. Eu não vou falar mais nada não. Vejam, tirem suas próprias conclusões. Principalmente agora que a gente está com tempo, né? O filme deve ter umas 2 horas, 2 horas e meia, ou até 3, mas não dá para parar de ver. O filme é muito interessante. E no final você vai chorar, tá? Se não chorar, quando a gente se vê ao vivo aqui no Ser Espírito, me cobra uma paçoca que eu vou dar de presente para você, se você não chorar com a lista de Schindler. Para a gente encerrar, então, a gente lembra aqui que se a gente for fazer uma viagem para algum lugar longe, para algum lugar frio, o que a gente vai levar para lá? Roupas para aquele local frio. Se a gente for para um local quente, de calor, nós vamos levar roupas adequadas para aquele local de calor. E a riqueza então que a gente tem aqui, que a gente vai levar para a nossa real vida, que é a vida espiritual, é justamente o que a gente aprendeu, o que a gente adquiriu de forma imaterial, de forma espiritual, que quando a gente voltar para a nossa grande viagem, que é a nossa vida espiritual, o que nós vamos levar para lá? As roupas adequadas a viver lá, que não vão ser nem roupas de calor, nem roupas de frio, mas sim o conhecimento que a gente adquire. E aí é interessante também ficar para a gente como dever de casa, a gente procurar lá no Céu e Inferno, no livro Céu e Inferno, no capítulo 2, quando ele fala dos exemplos, a passagem que fala sobre a Condessa Paula. Muito interessante ler a respeito da Condessa Paula. Não vou falar o que é, mas vai lá, vai ficar como dever de casa para a gente ser curioso, pesquisar. Quem foi Condessa Paula está lá no Céu e Inferno, no capítulo 2. Só adiantando, a língua não consegue deixar de falar. Ela seria, vamos dizer assim, a encarnação desse exemplo do emprego da riqueza. Uma mulher que realmente conseguiu o equilíbrio entre a vida material e a vida espiritual, o equilíbrio entre a riqueza e o emprego da riqueza, sem abdicar do título de condessa, das responsabilidades que ela tinha como mãe, como esposa e como pessoa que ajudava o seu marido naquele título governamental que ele tinha. E ela conseguiu fazer esse equilíbrio, e tem uma comunicação dela lá também. Então já dei aqui mais ou menos a pista para a gente poder entender o que é, quem foi, o que Condessa Paula fez. Daria tema até para um outro estudo, por uma outra palestra. Então, para a gente realmente sair, né, nessa noite pensando um pouco sobre esse emprego da riqueza, emprego da fortuna, pensar assim: se hoje temos condições de ajudar materialmente, e se ajudamos, ótimo. Podemos ajudar mais? Pensa aí. Se eu tenho hoje alguma habilidade, alguma inteligência,
alguma forma de contribuir melhor com a comunidade, com as pessoas que me cercam, de uma forma espontânea, caridosamente, sem usar a questão material, eu tenho como, de que forma que eu posso contribuir? Pensando lá naquela senhora que nos infortúnios ocultos, ela levava a filha dela para ajudar, mas a filha dela também ela ensinou a fazer bordados para que ela pudesse fazer algumas coisinhas e entregar algumas roupinhas para as crianças. Então vamos pensar assim, o que podemos fazer para melhorar a vida das pessoas que nos cercam, melhorando a nossa também, pensando nessas palavras, amai-vos uns aos outros como linha de conduta. Então a gente agradece mais uma vez a oportunidade que a Casa Espírita, Centro Espírita André Luiz, nos dá, da gente poder, em pequenos momentos, estar recordando, pensando e tentando entender melhor os ensinamentos de Jesus. A gente então agora convida todos a uma reflexão pequena, possamos fechar nossos olhos, pensar na imagem de Jesus Cristo, agradecendo por nossa existência, por tudo que nos cerca, por tudo que recebemos, pensando naquelas pessoas que se encontram passando por dificuldades, que se encontram nas ruas, nos asilos, nos orfanatos, nos hospitais, por todos aqueles amigos da nossa família, amigos espirituais, encarnados e desencarnados, que nesse momento possam receber de Deus e dos bons amigos espirituais tudo de bom e vibrações positivas. Que possamos sair sempre melhores do que chegamos e que possamos ser melhores hoje do que fomos nos dias anteriores, para que nossos amanhãs possam ser melhores. Que assim seja, graças a Deus.